Olá, sejam bem-vindos, bom dia. Oi, gente, muito bom dia. Menor que esfaqueou a vizinha foi sequestrado por traficantes e obrigado a entregar possível mandante do crime. Ele foi morto horas depois. 2 juízes acusados de vender sentença estão presos no quartel da Polícia Militar. A insegurança no transporte público. Hoje cedo teve assalto na altura da rodovia Carlos Lindenberg. Sexta é o dia da semana com maior registro de crimes nos coletivos. Dupla rouba carro de aplicativo de transporte é perseguida pela polícia. Durante a fuga, teve invasão a condomínio e um assassinato. O TN1 mostrou a prisão de um rapaz que fazia arrastões em Itapuã, Vila Velha, e a insegurança continua. Moradores denunciam os assaltos a todo momento. Baixas temperaturas e os riscos de infartos e AVCs. Fique atento a esse alerta dos médicos. Ô, gente, o frio é tanto que capixaba faz até piada. Olha só os memes que estão bombando na internet. Morador fez nevar na região de Domingos Martins. Sabe o que era? Era isopor, a gente já te conta. Olha, até a Frozen desembarcou aqui na rodoviária de Vitória, tá? Prepara! A Elsa, Rainha da Neve, fica por aqui no mínimo até domingo. Então, bora esquentar esse frio com café e bolo bem caseirinho, hein? Essa receita leva laranja, hein? Que delícia! Você aceita um pedacinho? Fica com a gente para saborear essa sexta fria. Mas com você aqui é só aconchego, né? Com certeza, a gente volta rapidinho. Estamos de volta, agora 11 horas e 44 minutos. A gente começa falando dos 2 juízes capixabas que estão presos. Eles são investigados em um esquema de suposta venda de sentenças. Pois é, George. Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutman já estão detidos no quartel da Polícia Militar em Maruípe. Vitória, a repórter Vanessa Calmon traz todas as informações para a gente agora. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, os juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutman estão presos aqui no quartel-geral da Polícia Militar, que fica em Maruípe, Vitória. Os dois chegaram aqui na noite de ontem. Eles tiveram a prisão preventiva decretada durante uma sessão online do Tribunal de Justiça que aconteceu na tarde de ontem. Por unanimidade, os desembargadores, então, decidiram pela prisão preventiva dos dois. Neste momento, eles estão em uma cela especial, um tipo de cela especial, que são locais que são destinados mesmo a casos que envolvem magistrados. Essa prisão preventiva, então, dos dois foi decretada na tarde de ontem e os dois vieram aqui, se apresentaram no quartel-geral de Maruípe durante a noite, acompanhados de advogados. Essa investigação que envolve os juízes começou, na realidade, através de uma outra investigação, a do crime da médica Milena Gotardi, do assassinato de Milena Gotardi. De acordo com a polícia, o acusado de ter sido o mandante do assassinato de Milena é o ex-marido dela, o ex-policial civil, Hilário Frasson. E durante essas investigações, o executor do crime teria dito à polícia que Hilário gostaria que esse crime fosse cometido na Serra, porque lá ele teria um juiz amigo. A polícia, então, começou a investigar quem seria esse juiz amigo e descobriu uma troca de mensagens entre Hilário Frasson e o juiz Alexandre Farina. Assim, a polícia, então, chegou até o caso que envolve o empresário Eudes Secato. Esse empresário teria sido beneficiado durante um processo que aconteceu em 2017, um processo de titularidade de terreno. Ele teria sido beneficiado em um esquema que contou com a intermediação, então, de Hilário Frasson e que teria contado também, de acordo com as investigações, com a ajuda dos juízes Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutman. Então, a partir desse momento, os juízes foram investigados. Naquela época, a sentença foi dada como favorável ao empresário. Nós acompanhamos a chegada dos juízes ontem à noite aqui no quartel de Maruípe. Vamos ver na matéria. O primeiro a chegar ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar foi o juiz Alexandre Farina Lopes. Era por volta de 8 horas da noite quando ele entrou no quartel, acompanhado dos advogados de defesa. Pouco tempo depois, o juiz Carlos Alexandre Gutman também se apresentou ao QCG. A prisão dos juízes foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Os desembargadores decidiram de forma unânime pela prisão preventiva deles durante a sessão virtual que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Submeto a questão aos eminentes pares, apresentando voto pelo acolhimento do pleito ministerial e a decretação da prisão preventiva de Alexandre Farina Lopes, Carlos Alexandre Gutman, Davi Ferreira da Gama e eu de Secato. Os dois magistrados são investigados por uma suposta venda de sentença em março de 2017. Na época, Farina e Gutman atuavam na vara da Fazenda Pública da Serra. A suspeita começou durante a investigação do assassinato da médica Milena Gotardi. O ex-marido dela e mandante do crime, Hilário Frasson, disse ao executor que preferia que a vítima fosse morta no município da Serra, porque na cidade ele teria um juiz amigo. Os dois juízes já estavam afastados das funções. Agora eles ficarão detidos em uma cela especial chamada de Sala de Estado Maior, aqui no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Além dos juízes, outros 2 homens que teriam feito parte do esquema também tiveram a prisão preventiva decretada. A prisão dos 4 envolvidos foi um pedido da Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Luciana Andrade. Ela alegou interferência nas investigações. Os fatos ora apurados dizem respeito a crimes de corrupção passiva e ativa praticados pelos magistrados Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutman, em concurso com os particulares Hilário Antônio Fiorati Frasson, Davi Ferreira da Gama, Valmir Pandolfi, eu de Secato e do advogado Luiz Alberto Lima Martins, os quais lamentavelmente, vieram à tona em razão de encontro fortuito de provas no bojo da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de um dos ora requeridos, Hilário Frasson, em razão do assassinato de sua esposa, por ele praticado, Milena Gotardi. Bom, os outros 2 presos, as outras 2 pessoas que também tiveram a prisão preventiva decretada, que foram citadas na matéria, são então o empresário Eudes Secato, que teria sido beneficiado diretamente por esse esquema, e Davi Ferreira da Gama, ex-funcionário da Associação dos Magistrados do Espírito Santo. Os desembargadores lamentaram esse episódio, disseram que é um dos episódios mais tristes da Justiça do Espírito Santo. Bom, gente, vamos agora às defesas, então, dos juízes. Ambas as defesas pediram pela conversão da prisão preventiva, então, dos juízes em prisão domiciliar. Mas esses pedidos já foram negados, então, pela Justiça do Espírito Santo. Eles disseram ainda o seguinte, olha só, a defesa de Alexandre Farina Lopes disse que apesar dos argumentos jurídicos que foram apresentados pela relatora do caso, a desembargadora Elizabeth Lourdes, a defesa discorda dessa decretação da prisão preventiva do juiz, isso porque, de acordo com a defesa, há menos de 15 dias foram adotadas outras medidas e ele não estaria atrapalhando as investigações. Por isso, então, a defesa vai entrar com outro recurso. Já a defesa do juiz Carlos Alexandre Gutman disse que nega veementemente as acusações, afirmando inclusive que o juiz nunca trocou mensagens com os envolvidos e que as acusações são infundadas. Disse ainda que o juiz estaria sendo acusado apenas por ter examinado um processo e dado uma decisão juridicamente fundamentada, desconhecendo o que acontecia nos bastidores. Bom, a defesa de Carlos Alexandre Gutman acredita que durante o curso das investigações a inocência do seu cliente ficará provada. Volto com vocês no estúdio. Bruna, Geo. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vanessa, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Seguindo o TN1, gente, a gente volta a falar do caso do menino de 13 anos que esfaqueou a vizinha e foi encontrado morto logo depois do crime. A gente acompanhou essa situação no TN1 de ontem, né? Um vídeo que está circulando na internet mostra que esse adolescente foi sequestrado por traficantes e obrigado a falar o nome da pessoa que teria encomendado esse crime que aconteceu em Cobide Baixo, Vila Velha. Vamos ver. Quem foi? Eu vou falar. Fala, mano. Não tô aguentando mais. Fala, então.
Não, pode ficar tranquilo, não bate nele mais não, ele vai falar, não precisa bater nele não, ele vai falar. Vai. Tô te falando pra você, agora você pega ela lá. Agora porque pergunta ela por tem quê? raiva da... Por que ela tem raiva? Não sei, ela só falou, mano. Ela, faz pra mim, que não sei o quê, pode fazer pra mim. Mas ela falou pra você dar facada ou você que inventou a faca? Não, foi ela que falou, até matar de facada pode. Pois é, esse caso é chocante sob vários aspectos. Uma mulher foi esfaqueada ao tentar ajudar o vizinho, um menino de 13 anos. Esse menino teve uma infância perdida, uma vida interrompida de uma forma aí tão precoce. E o tribunal do crime que julgou e matou sem piedade. A Suzy Faria está ao vivo com a gente, ela acompanha esse caso desde ontem. Suzy, a gente sabe que esse caso, né, de ser julgado pelo tribunal do crime não é um caso isolado, né? Bom dia para você. Bom dia, George, Bruna e amigos do TN. Exatamente, quando o Tribunal do Crime decide que alguém está atrapalhando o tráfico de algum modo, ele entra em ação, julga sem piedade e acontece o que vocês viram aí. Nós já vimos diversos outros casos bem parecidos com esse. Mas ontem, eu confesso a vocês, a gente estava lá no local, nós já tínhamos informações prévias de que esse menino estava na mão de pessoas do tráfico ali de Cobi. Já sabíamos, inclusive, o motivo pelo qual ele arrumou um pretexto para ir para a casa da vizinha e sabíamos também qual era o pagamento que ele ia ter. Mas eram informações que careciam aí de confirmação, principalmente da polícia. Como, por exemplo, dele ter sido aliciado por uma mulher, ele teria usado drogas, estaria bêbado. Dessa forma, ela conseguiu convencê-lo a praticar um crime tão hediondo, que ele teria arrumado um pretexto para ficar na casa da mulher. Porque a mãe não quis gravar a entrevista, mas ela aceitou conversar com a gente e disse que quando o menino chegou, ela nem brigou com ele. Mandou que ele fosse dormir, tomasse um banho. E ele disse para a vizinha que a mãe tinha brigado com ele, por isso ele não queria voltar para casa e se ela podia acolhê-lo dentro da casa dela. E foi o que ela fez na melhor das boas intenções. Não sabendo a vítima que aquele garoto de 13 anos que ela viu nascer já tinha premeditado como executaria um crime pelo qual ele ia receber 1 mês de sexo com a mulher que tinha feito isso, que o tinha convencido a praticar esse crime. Então, logo a mulher dormiu, cerca de 2 horas, 2 horas e meia depois, ele colocou o crime em prática, voltando à própria casa, buscando lá dentro da cozinha da casa dele a faca que ele usou para tentar matar a vizinha. Ontem, quando a gente estava lá ao vivo, a gente já sabia dessas informações, já tinha todo esse conhecimento, mas como carecia de confirmação, nós preferimos na cautela de transferir, né, de dar essa informação. Mas como o vídeo dele confessando o crime já tinha circulado aí pela internet, mostrando que o tribunal fez toda essa investigação, todo esse questionário com ele para saber o que ia acontecer, bem, aí já ficou mais do que claro o que houve. Um menino teria sido levado para o bairro de Cobi de Cima. Quando nós estávamos lá fazendo a matéria, apurando as informações, nós vimos uma movimentação muito grande de sobe e desce das pessoas, mas encaramos que era devido à nossa presença no local. Depois é que a gente começou a juntar os pontinhos e ver que naquele momento que a gente fazia matéria lá, o menino estava na mão do tribunal sendo julgado, estava sendo espancado e, por fim, como nós comentamos ontem mesmo, foi morto com diversos disparos. Seriam armas de 2 calibres e a perícia, assim que terminou de fazer ali toda a avaliação do garoto, nos contou que tinham 18 perfurações no corpo dele, tanto nos braços, perna, rosto, abdômen, enfim, uma crueldade sem tamanho. Mas, George, o que fica agora dessa história tão cruel, que como você falou aí, né, interrompeu a vida de uma criança de 13 anos, é saber o que vai acontecer com essa mulher que ele colocou aí no vídeo, que teria sido a pessoa que o aliciou para cometer esse crime. Essa mulher será que fugiu? Essa mulher será que também está sendo julgada pelo Tribunal do Crime? Enfim, o que eu sei de atualização hoje é que a polícia esteve em campo e prendeu já uma pessoa. Pessoa essa que pode estar envolvida na execução do garoto. A gente ainda não tem uma confirmação, mas sabe que uma pessoa foi trazida aqui
para a DHPP e que teria envolvimento com esse crime, George Bruna. Vai voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho com você de novo, mas agora você tem informações de um tiroteio que aconteceu em Vila Velha, há pelo menos 2 feridos. Pois é, nós recebemos uma informação de amigos do TN que informaram que por volta das 9h30 da manhã houve disparos de arma de fogo lá na região do bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Teriam sido 5 disparos. E a informação que nós tivemos é que pelo menos 2 pessoas teriam sido feridas. E essas pessoas estariam escondidas ainda ali na região, dentro de barcos de pesca. Só que a Polícia Militar fez ronda, foi até o local e ainda não conseguiu localizar essas pessoas. Nós estamos aqui na DHPP e, por enquanto, monitorando toda essa situação e, por enquanto, não chegou nenhuma confirmação. Mas há, sim, esse questionamento de muitas pessoas ali do bairro que mandaram mensagem para a gente dizendo que essas pessoas, esses 2 homens, um inclusive estaria usando uma roupa camuflada, teriam ido dar ataque ao bairro e acabaram feridos e estariam escondidos dentro de barcos de pesca ali na região da beira-mar do bairro Dom João Batista. A gente também está aqui à espera aí de que a polícia confirme ou não se esses 2 baleados continuam no local ou se eles desapareceram e, por enquanto, não há informação. Provavelmente, se os ferimentos foram graves, George Bruna, eles devem aparecer em algum hospital aqui da Grande Vitória. É ter que aguardar para saber se eles vão aparecer. Jorge, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha, gente, o trabalhador segue sem um minuto de paz, tá? Bandidos fizeram um arrastão em um ônibus em Vila Velha. A gente vai ver uma foto aí que foi feita em frente da delegacia de Cobilândia. As pessoas estavam no ônibus, essas pessoas que estão aí na foto. O ônibus teve que desviar o destino e ir para a porta da delegacia. Isso porque 2 bandidos entraram no terminal de Jardim América e anunciaram um assalto na rodovia Carlos Lindenberg. Até o momento, os suspeitos não foram presos e essa ocorrência aí ainda está em andamento. Olha, infelizmente, o trabalhador que depende de ônibus enfrenta esse problema. Assaltos e furtos em coletivos. Uma pesquisa mostrou que hoje, sexta-feira, é o dia da semana em que esses crimes mais acontecem. Voltar para casa depois de um dia de trabalho deveria ser de descanso, mas para os passageiros dos coletivos da Grande Vitória não. A falta de segurança nos ônibus só tem dado prejuízo e dor de cabeça. A Meire é empregada doméstica e foi furtada quando voltava de um dia de trabalho na linha 526 do Transcol. Foi se dar conta que o celular não estava na bolsa só quando chegou em casa. Quando cheguei em casa, cadê o celular? Que eu fui ligar, não estava mais na bolsa. Eu fiquei indignada com isso, porque segurança não está tendo mesmo. Ela também já presenciou um outro furto na mesma linha. Quarta-feira, era 9h30 da manhã, a moça, ela era até massagista, ela entrou no ônibus, aí no terminal do Ibis, para cá, o ônibus encheu. É nessa hora que eles começam a roubar, quando o ônibus enche. Aí, quando ela deu conta que ela foi pegar o celular na bolsa, ela falou, me roubaram minha bolsa, minha carteira, com todos os documentos, os cartões de crédito, roubaram tudo ela. Eu fiquei assim, com dó dela, porque a gente que já passou pela mesma coisa, a gente também fica com dó das pessoas. De acordo com dados do Observatório da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, 390 furtos e roubos foram registrados em coletivos de todo o Espírito Santo. Mais de 360 deles só aqui na Grande Vitória. A realidade por aqui é que a insegurança tem embarcado com estudantes e trabalhadores diariamente. Eu já fui assaltada 3 vezes em ônibus. Inclusive eu uso um livro para não usar o celular, entendeu, cara? Para poder distrair, entendeu? É um foco que eu tenho, para não mexer no celular. A pesquisa do Observatório de Segurança Pública também revela que a sexta-feira é o dia em que esses bandidos estão mais em ação. A atenção precisa estar redobrada. Para a Meire agora, só com policiamento para se sentir segura nos coletivos. Com medo, porque você não sabe quem está sentado do seu lado, você não sabe se é bandido ou se é trabalhador, porque não tem escrito na testa quem é bandido e quem é trabalhador, né? Então aí fica a indignação. Era para ter mais policiamento dentro dos ônibus, pelo menos um policial à paisana, né? Para
estar prestando atenção, né, no que está acontecendo, porque sempre tem roubo, sempre, não adianta. Infelizmente, usar o celular dentro do ônibus só em caso de muita necessidade mesmo. Ninguém merece, né? Por nota, a Polícia Militar informou que, para evitar roubos em transporte coletivo, realiza diariamente ações voltadas para a segurança dos motoristas e passageiros de coletivos. A PM pede o apoio de toda a população para que denunciem os indivíduos que agem nos ônibus, seja através do 181 ou pelo acionamento do 190 para as ocorrências que estiverem aí em andamento. A gente fala agora da prisão do suspeito de matar a ex-namorada a facadas. Esse crime aconteceu em Afonso Cláudio. É mais um caso em que um homem não aceitou que a mulher seguisse a vida sem ele. A repórter Kessia Neto tem todas as informações da prisão pra gente. A gente vai falar agora ao vivo com a Kessia. Boa tarde, Kessia. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde a você, amigo do TN. Pois é, esse suspeito foi preso, né, após esfaquear a namorada lá na região de Afonso Cláudio. Esse crime chocou os moradores da região. Essa mulher, ela foi surpreendida pelo ex-namorado no meio da rua, no momento em que ele a viu conversando com um outro homem. Ele a perseguiu essa mulher e desferiu vários golpes de faca nela. A Osilene Soares Dutra tinha 42 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu depois de dar entrada no hospital. O delegado responsável pelo caso, Dr. Luciano Carlos, gravou uma entrevista. Vamos acompanhar. A vítima e o autor mantinham um relacionamento amoroso já há pouco mais de um ano, né? E no último sábado eles haviam terminado o relacionamento. E após separar, segundo a confissão do próprio autor, ele havia saído da sua casa para ir até a casa da vítima na tentativa de uma conversa para uma reconciliação. Mas, segundo ele, chegando próximo ao local, se deparou com a vítima em uma situação mais íntima, né? Dando um beijo em um outro rapaz, possivelmente um novo namorado. Ele ficou muito nervoso e resolveu seguir a vítima a partir dali e se aproximou da vítima, agarrou-a pelos cabelos e aí praticou o ato, né? Esfaqueou a vítima e logo em seguida fugiu. Pois é, vocês acompanharam aí a fala do delegado responsável por este caso. O que impressiona é a forma, né, que ele conduziu essa situação toda. Ele simplesmente viu a ex-namorada conversando com outro homem pela rua ali da região e se achou no direito de tirar a vida dessa mulher. Os militares relataram, né, que ele chegou dizendo para ela que os populares também informaram, né, quem presenciou ali aquela cena do crime, disse que ele chegou para ela e disse que ela nunca mais iria o trair. Foi neste momento que ele desferiu vários golpes de faca nessa mulher. Infelizmente, é mais um caso onde uma mulher é vítima de homens como este, né? Covarde. George, Bruna. Com certeza. Agora, impressiona também, né, Kessia? Pedi para o Leandro mostrar as imagens do momento em que a jovem está sendo esfaqueada, né, que tem ali o circuito de segurança, esse daí, ó, a gente vê 3 marmanjos em cima das motos e não fazem absolutamente nada. Nem chegar perto, tudo bem, ele está armado, mas vai para frente, joga a moto em cima, faz alguma coisa, a mulher estava sendo morta, gente. Pelo menos intimidar, né? É um absurdo, uma covardia tremenda. Kessia, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Gente, bandidos usaram uma submetralhadora durante um assalto a uma loja de celulares que aconteceu na Serra. Eles ainda fizeram um disparo. Nas imagens da câmera da loja, dá para ver um dos bandidos armado rendendo o comerciante. O outro está com uma submetralhadora nas mãos. Enquanto a vítima é feita refém, aparece um cliente do lado de fora. O criminoso atira para impedir que ele entre na loja. Depois de trancar o comerciante no banheiro, os bandidos abrem as mochilas e roubam 40 aparelhos celulares. Eles fogem da loja em um carro modelo Fiesta, da cor prata. Está aí o carro aparecendo na imagem. Esse roubo foi em uma loja no bairro Planalto Serrano, no Bloco A. Quem tiver informações dos suspeitos, ligue 181.
Gente, essa semana a gente viu aqui no TN a prisão de um rapaz que fazia arrastões na região de Itapuã, em Vila Velha. Pois é, quem vive por ali diz que um preso não alivia a situação. A quantidade de assaltos é muito grande e o jeito é andar cada vez mais desconfiado e tomando todos os cuidados possíveis. Moradores e comerciantes de Itapuã, em Vila Velha, não sabem mais o que fazer. A criminalidade está cada vez pior. Para quem vive por aqui, a sensação é de angústia. A solução é andar sempre atento. Celular, não pode carregar celular para lugar nenhum mais. Deixar a feira aqui de Itapuã é assalto toda vez. Muitas pessoas sabem que não pode estar andando com o aparelho celular na mão, tem uns que andam distraídos com o aparelho na mão. E aí as pessoas que têm esse vício mesmo já vai, né, tá dando mole, eles realmente põem. Comentam muito de assalto e falam para sempre ficar com a porta fechada. A galeria mesmo onde eu trabalho, ela sempre fala pra gente deixar sempre a porta fechada, principalmente a partir das 7. Segundo o líder comunitário do bairro, a polícia prende, mas a justiça solta esses bandidos. Nesses últimos tempos, a polícia militar e a guarda têm feito seu papel. O grande lance é a justiça, porque a polícia prende e a justiça solta. Nós temos que entender isso e parar. A população vai lá, faz o BO, quando é daqui a 15 dias o vagabundo está solto aí na rua. De acordo com os comerciantes e moradores aqui da região, os arrombamentos e furtos têm sido constantes por aqui. Nem mesmo a luz do dia tem atrapalhado a ação dos criminosos. Foi o caso que aconteceu no início dessa semana e você viu aqui no TN. Em plena luz do dia dá para ver toda a ação. Duas mulheres estão conversando. O ladrão chega na moto amarela, cerca as vítimas e tenta tirar o celular de uma delas. A mulher não entrega e sai correndo pela calçada. A outra vítima fica presa e é roubada pelo bandido. Por outro ângulo, é possível ver a mulher correndo enquanto ele foge com a moto pela rua. A ação audaciosa do bandido aconteceu às 8 horas da manhã em uma rua movimentada do bairro. Mais tarde, o criminoso da moto foi detido pela polícia. Ele aproveitava a fragilidade das mulheres, porque ele empurrava, colocava contra a parede e conseguia subtrair os objetos. Nós ainda estamos buscando mais vítimas, porque várias vítimas que contaram que foram vítimas de uma moto amarela, mas a gente ainda não conseguiu confirmar que seria essa mesma moto. Mas foram 7 vítimas que reconheceram ele. O homem continua preso por conta do reconhecimento das vítimas que foram à delegacia. Como existe a suspeita de mais ações em que ele esteja envolvido, caso alguém o reconheça, precisa ir até uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Olha, gente, o frio chegou com tudo, derrubando as temperaturas de norte a sul do estado. E nesse tempo mais geladinho, os médicos alertam para os cuidados com o coração. Isso porque o frio pode provocar mais infartos e outras doenças cardíacas. Pois é, no sul do estado, uma profissional de educação física tomou um susto. Ela teve uma morte súbita e a massagem cardíaca que ela recebeu por 16 minutos a fez voltar a viver. Foi tudo muito rápido. A Cíntia estava trabalhando quando, de repente, apagou. Só retornou à consciência 3 dias depois. Meu coração parou na terça-feira passada e foi um dia normal. Levantei, tomei meu café, fui para o estúdio. Quando eu sentei, foi o último momento que eu lembro. Depois eu só acordei na sexta-feira. A profissional de educação física morreu. É que durante 16 minutos, o coração dela parou. Foi uma morte súbita. Eu tive uma morte súbita, meu coração ficou parado 16 minutos e esses 3 médicos que estavam no estúdio no momento começaram a fazer as primeiras manobras para que eu pudesse voltar. Até que o suporte de socorro chegasse a tempo, eles fizeram as massagens cardíacas e a respiração boca a boca. Aos 16 minutos eu comecei com a pulsação, foi quando eles começaram me intubaram, para me preparar para me remover para o hospital. Nós fizemos uma videochamada, primeiro porque a Cíntia está lá em Cachoeiro e segundo porque a empresária precisa de repouso. Depois de tudo o que aconteceu, ela precisou também passar por uma cirurgia para instalar um desfibrilador direto no coração. Essa volta à vida, após quase 20 minutos sem batimentos, para ela foi um milagre. A ficha ainda não caiu, né? Porque você fica se perguntando como... Né, por quê? Como isso aconteceu e por quê, né? No dia
do fato ocorrido, foi feito todos os exames novamente. Eu fiz um cateterismo, eu não tenho nada no coração. Se suspeitou que eu poderia ter tido um AVC, não tive nada também. Então, o que se propõe agora é fazer uma bateria de exames genéticos para ver se eu tenho algum problema genético, porque meu coração ele está normal, né? Eu tive uma arritmia e ele parou, mas não existe ainda, a gente não sabe uma causa para isso. Então, realmente, eu morri, eu voltei. Alguma coisa no organismo da Cíntia causou uma arritmia, um descompasso dos batimentos cardíacos, o que causou uma morte súbita. E com esse frio que está estacionado aqui no Espírito Santo, quem tem problemas cardíacos precisa ficar atento. É que o inverno como um todo é prejudicial para essas pessoas. O frio, além de favorecer a pessoa ficar mais dentro de casa, comer os hábitos alimentares ruins, beber um pouco mais, comidas mais calóricas, ele leva a alteração na circulação, aumentando a pressão arterial, aumentando o risco de arritmia, aumentando o risco de AVC. Então, os pacientes que já são cardiopatas, que já tiveram infartos, eles têm mais tendência de ter complicações também nessa época. A atenção vale também para quem não tem problemas cardiológicos, por isso, nem pense em se descuidar nesse frio. Quando você tem queda da temperatura abaixo de 14 graus, ou se você tem uma queda abaixo de 10 graus, uma queda mais abrupta, você também pode ter esse quadro de vasoconstricção e favorecer a arritmia e favorecer aumento de pressão também. Curta o frio com atenção, tá? Se aqueça e aqueça também o coração. É verdade. O que você falou para mim agora? Estou falando que George se enquadra aí nesse pessoal que tem problema de coração. Ele estava falando comigo antes do jornal que queria ir para Pedra Azul, onde está mais frio. Sossega o facho. Vou ficar por aqui. Fica por aqui, depois desse alerta, né? Por falar em frio, gente, a gente vai falar agora com a repórter Vanessa Calmon, que nos últimos dias virou a repórter do tempo. Agora, falar em repórter do tempo, tá todo mundo na beca hoje, né? Nossas repórteres. Olha só a chiqueza que tá a Vanessa hoje, gente. Todo mundo elegante. Tá chique demais, tá com as cores do Flamengo. Não sei se você é flamenguista, mas que você tá chique, você tá. Eu sou flamenguista, sim, senhor. Muito obrigada, George, Bruna. Olá novamente, amigos do TN. George, você falou aí de ir para Pedra Azul, mas eu não recomendo não, tá? Porque eu tô aqui em Vitória. Tô em frente a um termômetro aqui, que tá marcando nesse momento 21 graus, mas a sensação térmica tá gelado, tá, gente? Tá muito frio. Eu acho que é esse ventinho que vai batendo aí na gente, vai deixando a gente com mais frio ainda. Nesse momento, então, o termômetro batendo 21 graus aqui em Vitória, mas as temperaturas podem cair ainda mais, a mínima é de 12 graus aqui na Grande Vitória, gente. E esse clima europeu aqui nas terras do Espírito Santo deve ficar até pelo menos domingo. Se você quer se aventurar aí para sentir aquela friaca de doer, sabe? Aquela que dói o corpo, que dói o nariz na hora de respirar, então, você pode ir sim, igual o George estava querendo ir lá para Pedra Azul, para Domingos Martins, lá para a região serrana, porque por lá tem inclusive previsão de geada, as temperaturas podem cair muito, chegar aos 4 graus, então lá realmente vai estar até bem mais frio do que aqui em Vitória. Aqui em Vitória, então, a mínima deve chegar aos 12 graus. Inclusive, gente, além de geada, também tem previsão de chuva fraca para algumas regiões do Espírito Santo, para a maior parte do estado. Com exceção, olha só, das regiões norte, noroeste e nos trechos das regiões sul e serrana que fazem divisa com Minas Gerais. Mas fora isso, pode ter chuva fraca em outras regiões do Espírito Santo e também aqui na Grande Vitória. Olha, gente, eu tô aqui, mas eu não recomendo, tá? Se você puder, se você trabalhar de casa, se você puder ficar em casa, fica quietinho, agasalhado. Agora há pouco a gente viu uma matéria aí falando sobre os cuidados, né, que a gente deve ter no frio. E eu vou fazer mais uma recomendação também, tá? Sobre a questão da ingestão de água. Nesse momento que tá muito frio, a gente acaba bebendo menos água, principalmente, né, água gelada. Então, assim, mesmo que seja água natural, né, água fresca, sem ser água gelada, bebam água, porque nesse frio a gente tende a beber menos água e aí podemos ter, inclusive, outros problemas de saúde, né, Bruna e George? Isso aí, Vanessa. Beber água e protetor solar também, importante mesmo no frio, né? Porque o frio, ele queima a pele também, muito importante essas dicas. Isso aí. Olha só, gente, como tá ventando ali, a gente observa na imagem da Vanessa, aquele vento que corta a pele da gente. Vanessa, tá tremendo ou é impressão minha? Você tá tremendo ou é impressão minha, Vanessa?
Não, Jorge, é porque eu fico tentando me mexer, assim, porque quanto mais a gente se mexe, mais a gente vai esquentando o nosso corpo. Então, antes do ao vivo, eu ficava fazendo assim, é um Cooperzinho, né, no mesmo lugar. E durante o ao vivo eu fico só mexendo as pernas mesmo, que aí eu consigo me esquentar um pouquinho, porque senão a voz sai muito trêmula e ninguém ia entender nada aí de casa. Já vai fazendo uma ginástica também. É isso aí. Temperatura 21 graus, mas Exatamente. a sensação térmica, tenho certeza que deve estar aí próximo da casa dos 15, 16 graus. Vamos pedir para ela acompanhar o que está acontecendo na internet em relação a esse tempo, Bruna? Bora, Vanessa. Olha só, tem Vanessa. muita gente fazendo brincadeira na internet por causa desse frio, né? Exatamente. Gente, olha só. Olha quem apareceu na rodoviária de Vitória. A Frozen, gente. Né? Olha, o capixaba está aproveitando essa onda de frio e, claro, brincando aí na internet. A Frozen lá na rodoviária de Vitória. O pessoal tá na bronca com a Frozen, né? Chamando a Frozen de miserável por causa do frio, né? E teve neve na serra também, gente? Que história é essa? Ah, mas é uma serra diferente. É uma serra diferente. Quem vai falar que não teve neve na serra? Olha aí, ó, a serrinha já tá com neve. Então, Olha aí. ó a brincadeira que tá fazendo. Qual que é o próximo? Papel higiênico neve em Pedra Azul. Só que lá a gente tá brincando assim, mas lá pode ter o risco de cair neve mesmo, né? Ah, olha aí, ó. Será, Bruna? Pois é, eu acho que pode ter o risco de cair neve sim, Cadê Pedra a neve? Azul. Olha, gente! Neve em Pedra Azul. Caramba! Você sabia Olha disso, os floquinhos Bruna? caindo. Não Você estava sabia? sabendo, não. Você não sabia, não? Não. Olha só que impressionante, gente. Ah, não acredito. Você tava Não acreditando? acredito. Lógico. Gente, pegou um isopor e colocou uma neve lá em Domingos Martins. Gente, o pessoal inventa de tudo. Haja tempo disponível, mas tá aí, ó. Mas você sabe que dá pra confundir com geada, né? Geada dá aquela camadinha branca. Sim, a em gente cima mostrou, das... inclusive, né? Há pouco Isso. tempo que teve realmente aí. E a geada é ruim também para quem trabalha com hortaliças, né? Que acaba queimando também, estragando as plantações. Muito grave também nessa região aí dos fabricantes. Mas olha só, o capixaba sempre fazendo meme engraçado. Esse vídeo tá rolando muito na internet. Pois eu é. olhei, eu falei, meu Deus, será que é neve mesmo? Não, eu fiquei na dúvida de verdade. Você Você ficou me na mostrou, dúvida? eu fiquei na dúvida. Mas é isopor, gente. Esse vídeo aí, fake news, mas é só um meme para brincar mesmo. Pra gente se divertir um pouco, né? Ô, gente, vamos voltar agora para a ronda policial, porque bandidos mataram um jovem e depois roubaram um carro de aplicativo. No local do crime, os assassinos pararam o veículo logo depois de atirar na vítima. O carro tinha rastreador e a polícia foi acionada, daí começou uma perseguição. O veículo foi abandonado e um dos suspeitos foi preso. A Suzy Faria acompanhou esse caso hoje cedo. Ô Suzy, chama a atenção essa sequência de crimes, não é? Boa tarde agora. Boa tarde, Jorge, Bruna e novamente aos amigos do TN. Exatamente, e olha, tudo começou quando um motorista de aplicativo foi levar duas clientes até Jardim Limoeiro e enquanto elas estavam tirando as compras de dentro do carro, ele acabou sendo rendido por dois homens e a sequência de crimes por aí continuou. Só que o carro tem GPS, tem rastreador e tudo que os dois ladrões faziam, o dono do veículo acompanhava via equipamento e repassava essas informações para a Polícia Militar. Foi aí que o carro conseguiu ser recuperado. Mas no tempo que a polícia estava procurando o veículo, outras coisas aconteceram. O quê? Bem, vocês vão saber assistindo a matéria que eu preparei. Vamos acompanhar? Esse carro aí foi roubado ontem na Serra. O veículo tinha rastreador e, através deles, os policiais começaram a seguir o trajeto que fazia. O ponto final foi aqui no bairro Chácara Parreiral, onde, após a perseguição, os ladrões deixaram o carro na rua e fugiram. Eram dois. Um deles aproveitou que o morador entrava de carro neste condomínio e entrou correndo. A gente falou agora há pouco, né, na sua primeira entrada ao vivo, sobre a situação, né, lá desse adolescente de 13 anos que foi brutalmente assassinado por traficantes na região de Santo Torquato. Isso aconteceu depois que esse adolescente esfaqueou uma vizinha. A reportagem que a gente preparou sobre esse assunto ficou pronta. Vamos acompanhar? A cena é forte e mostra o momento exato onde um adolescente é torturado por traficantes. Não, pode ficar tranquilo, não bate nele mais não, ele vai falar, não precisa bater nele não, ele vai falar, vai.
Mentira. Tô te falando pra Por você, quê? agora você pega ela lá. Agora pergunta ela por tem quê? raiva. Por que ela tem raiva? Não sei, ela só falou, mano. Agora vocês querem. Mas ela falou como, mano? Eu quero fazer com ela, eu faço. Falei, mano, ela, faz pra mim, que não sei o quê, pode fazer pra mim. Mas ela falou pra você dar facada ou você que inventou a faca? Não, foi ela que falou, até matar de facada pode. Ele tinha apenas 13 anos e foi cruelmente assassinado por traficantes da região de Cobide Baixo, em Vila Velha. O motivo seria uma retaliação por conta de uma tentativa de homicídio que ele cometeu contra uma moradora do bairro em função de uma desavença. Na ocasião, o menor teria desferido diversas facadas na mulher. Alegre e cheio de sonhos. Assim, Cláudio Santana definiu o adolescente. Cláudio é o idealizador do projeto União São Torquato. Projeto este que o adolescente fazia parte há 4 anos jogando futebol. Um menino alegre, menino sonhador, brincalhão, né? Um menino muito bom de se conviver com ele. Vai ficar lembrança para nós, né, dele. É um menino que tinha sonhos não pequenos, sonhos grandes. O que aconteceu aqui na região de São Torquato foi um raio-x que identifica crianças e adolescentes cada vez mais corrompidas pelo crime. Este caso não é o único envolvendo uma criança. Em fevereiro de 2019, Luiz Fernando Albino Nascimento, de 12 anos, foi executado com 10 tiros. O homicídio aconteceu no bairro Glória, em Vila Velha. Os suspeitos confessaram o crime e disseram que mataram Luiz porque ele havia vendido cerca de R$6 mil em drogas e, no momento da prestação de contas, disse que teria sido roubado. Para o professor de História e doutorando em Filosofia, tais situações acontecem em função de algumas falhas nos pilares essenciais para a construção do indivíduo. A história da sociedade brasileira é marcada pela presença de 3 instituições centrais: a família, a igreja e, mais recentemente, a escola. São esses grupos, onde acontecem a construção do sujeito, a nossa formação moral, a nossa percepção de identidade. O que a gente percebe muitas vezes em crianças e adolescentes envolvidos com a criminalidade é alguma deficiência ou alguma desestrutura em uma ou em todas essas instituições. Então há alguma carência muito marcada na família, na igreja ou na escola. Um abandono que cria esse senso de vulnerabilidade. Para ele, quando existe uma falha nesses pilares, são abertas brechas para o mundo sombrio do crime. Quando as instituições centrais da sociedade, que são a família, as igrejas e a escola, falham nesse processo de socialização primária, cria-se ali um vácuo, um certo espaço, um buraco, que acaba sendo preenchido por outros atores sociais. Somando isso à condição de pobreza e à vulnerabilidade econômica, você acaba tendo ali um terreno fértil para a inserção de crianças e adolescentes dentro da criminalidade. Suzy, antes, na sua primeira entrada ao vivo, você falou que uma pessoa já tinha sido detida, acusada de envolvimento nesse crime. Você tem alguma atualização? Sim, essa pessoa foi pega hoje de manhã pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha e trazida aqui para a DHPP, onde ela está prestando depoimento para esclarecer o que aconteceu. Essa pessoa estaria ligada à segunda parte, se a gente pode dizer assim, desse crime, onde o garoto foi executado. Estaria envolvida na execução do pequeno Samuel Gonçalves da Silva, de 13 anos de idade. Então, ela está lá em cima, aqui na DHPP, está prestando depoimento. E hoje, para cá também, deve vir a vítima, a auxiliar de estoque de 29 anos, que foi vítima do Samuel. Ela também deve comparecer aqui à DHPP para prestar depoimento, para contar oficialmente para a polícia como que tudo se transcorreu dentro da casa dela. Lembrando que Samuel usou como pretexto o fato de ter brigado com a mãe para poder não dormir em casa e pediu a ela se podia dormir na casa dela. Usando esse pretexto, 2 horas depois que ele estava dentro de casa, já que ele teria entrado na residência por volta das 10 horas, a convite da auxiliar de estoque, ele tentou matá-la entre meia-noite e meia. E nessa mesma sequência, depois que a mulher pediu socorro, que foi levada até o hospital, por volta de 4 horas da madrugada, ele foi pego por um grupo de 5 homens armados e a família não mais o viu.
Ele ficou, então, esse tempo, entre 4 horas da madrugada até aproximadamente 10h30 da manhã, sendo torturado, porque ele apanhou bastante, apanhou muito. E as informações dos moradores lá no bairro é que por volta de 10h15, 10h20, eles ouviram uma rajada de disparos. E foi aonde Samuel tinha levado os tiros. Ele foi carregado por essas pessoas do local onde ele estava, no bairro Cobi de Cima. Pelo que a polícia nos informou, seria uma boca de fumo naquele local onde ele foi esfaqueado. Ele foi carregado por essas pessoas por cerca de 300 metros e deixado ali na Avenida César Alcuri, na principal, que liga o bairro de São Torquato ao bairro de Alvorada. A polícia continua investigando esse fato, continua querendo saber do envolvimento dessas outras pessoas, né, na morte do Samuel, e continua investigando. Então, se alguém tiver mais alguma informação, quiser avisar a polícia, quiser dar uma pista boa aí sobre o que houve, que ligue então para o 181. Agora, lembrando, George e Bruna, que muitas pessoas vão achar o seguinte, que como ele praticou um crime, ele merecia o que recebeu. Bem, é relativo. Acho que a justiça está aí para isso. E se a gente não olhar com um outro olhar para essa situação, não perceber que era uma criança, e se nós perdermos a capacidade de indignação, situações como essa vão se tornar, infelizmente, mais comum. Já que no meio que o Samuel vive, ali em Cobi de Baixo, já é uma situação dominada pelo tráfico. Ele vê o tráfico aí com muita tranquilidade, com uma normalidade que para quem não vive nesse mundo não consegue enxergar. Então, a nossa capacidade de indignação, ela não pode ser excluída. Não é verdade? O que vocês acham? George, Bruna? Sem dúvida, né? Não é tribunal do crime, a gente tem que ter o tribunal da justiça. Por isso que a gente vive sob leis, apesar de que essas leis não são iguais para todo mundo. Mas é preciso a gente buscar cada vez mais essa justiça. Obrigada, Suzy, pelas informações. Bom descanso, bom fim de semana aí para você. Bom descanso, a gente se vê em Pedra Azul, hein? Ô, gente, um navio vindo da República das Filipinas precisou ser isolado após 15 tripulantes testarem positivo para a Covid-19. A embarcação primeiro fez uma parada no Porto de Santos, depois veio para o Espírito Santo, atracando na segunda-feira em Capuaba. Ainda no início da semana, 2 tripulantes passaram mal e precisaram ser internados em hospitais da Grande Vitória. Outros 22 trabalhadores fizeram os testes rápidos e 15 deles também foram diagnosticados com a Covid. De acordo com a Secretaria de Saúde, os tripulantes devem passar por nova testagem daqui a 14 dias, ou seja, não há previsão de quando a embarcação seguirá a viagem. A SES investiga se algum tripulante está infectado com variantes da África do Sul, Reino Unido e Índia, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde. Vamos aproveitar então e atualizar, né, como é que está a pandemia aqui no estado. Vamos atualizar as informações da Covid-19, porque nas últimas 24 horas, 17 pessoas perderam a vida. Houve o registro de 515 novos casos. O painel está aí, a gente acompanha que até hoje o estado perdeu 11.879 pessoas para a doença. Quase 542 mil tiveram contato com o vírus. Em relação à vacinação de Covid-19, que está avançando, né? Já receberam a primeira dose mais de 1.941.000 pessoas. Mais de 815 mil conseguiram receber a segunda dose do imunizante. Gente, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, sofreu um acidente de carro durante uma agenda no sul do estado. O carro onde estava o secretário ficou com a lateral amassada. O veículo foi atingido por um caminhão na ES-060, na Praia das Neves. Além do coronel Alexandre Ramalho, também estava no veículo o prefeito de Presidente Kennedy, Dorley Fontão da Cruz. O secretário e o prefeito e mais 2 pessoas estavam em agenda oficial visitando a Escola Municipal de Marubá, que será, no futuro, uma escola cívico-militar. Quando voltavam da agenda, o veículo em que estavam se envolveu em um acidente com um caminhão. Todos que estavam no carro passam bem. O motorista do caminhão precisou de socorro e o SAMU foi acionado. Gente, a pandemia causou muito prejuízo financeiro para empresários, autônomos e outros profissionais. Aos poucos, as atividades econômicas foram retomando a normalidade, mas o estrago nas contas ficou. Pois é, para ajudar pessoas que estão com os negócios numa situação difícil, o governo anunciou crédito de até R$20 mil para micro e pequenos empreendedores.
Na Serra, já tem gente comemorando a ajuda, à espera da volta com força total dos clientes. Quem vê o salão da Jéssica assim, tão completinho, com cadeira profissional, lavatório, vários produtos para o cabelo, nem imagina como estava o espaço há um mês. Ela atendia na cadeira de plástico e o lavatório era esse aí, que ela já até colocou para doação. Eu comprava poucos produtos, trabalhava e com aquele dinheiro eu pagava os produtos para poder tirar a minha renda. Então, assim, era mais difícil, bem mais difícil. Jéssica reformou o salão todinho. O local fica anexo à casa dela, em Alterosas, na Serra. Ela comprou cadeira, lavatório, nicho para os esmaltes, poltrona, produtos. Tudo isso graças a um empréstimo de R$20 mil, que conseguiu com a Prefeitura da Serra. Felicidade. Eu me senti realizada pela primeira vez na minha vida, depois de 7 anos trabalhando em casa. Agora ela só quer saber de aumentar a clientela. A pandemia afastou um pouco as clientes. De 30 que ela atendia no mês, passou para 5. Mas com um novo investimento e o momento da pandemia, ela acredita que tudo vai melhorar. A Jéssica começou na área da beleza aos 14 anos. Primeiro, ela trabalhou como manicure, mas logo depois ela já foi expandindo para outras áreas de atuação. Agregou a podologia, o design de sobrancelhas e a função de cabeleireira ao currículo. Trabalhou em vários salões, mas o sonho da vida da Jéssica sempre foi ter o próprio espaço. E agora, ela realmente pode dizer que tem um salão. Não é mais o cantinho da Jéssica, hoje é um salão. E para engrenar, alavancar aí mesmo, para que venha mais e mais clientes. Estruturar para trazer esses empresários que necessitam de empreender na sua empresa, necessitam de investir um capital de giro ou de comprar algum tipo de maquinário. Então a gente traz esse dinheiro para dentro do município, faz com que ele circule para poder o impacto ser menor do que o esperado. O empréstimo que a Jéssica pegou foi através do Nosso Crédito, programa do governo estadual, em parceria com a Prefeitura da Serra e o Banestes. Quem é morador da Serra pode ter esse benefício, mas é necessário ser profissional autônomo com comprovação de pagamento do INSS ou pessoa jurídica ou MEI. Os empréstimos vão de R$5 mil até R$20 mil. Para o micro e pequeno empresário, nós temos a linha de crédito de R$5 mil, né, que tem 6 meses de carência, ele é sem juros. E acima de R$5 mil varia os juros de 0,65 a 0,95, que vai de R$5 mil a R$20 mil. Bacana, né? Se você se encaixa nas categorias de empreendedores, pode entrar em contato com o Centro Integrado de Micro e Pequenas Empresas da Serra através do telefone. Anota aí, 3252-7414. 3252-7414. Outras informações estão no site da Prefeitura, que é o serra.es.gov.br. O TN1 volta rapidinho com uma receita deliciosa de bolo caseiro. Esse, Bruna, leva laranja. Ai, gente, eu quero aprender e quero provar também, tá? Aguarde aí para conferir. Um carro pegou fogo na BR-101 na Serra. Foi no início da manhã de hoje. O veículo em chamas ficou sobre o canteiro da pista. De acordo com a Eco 101, 2 carros de passeio se envolveram nessa ocorrência. Um dos condutores saiu do local e o outro não teve ferimentos. O tráfego foi desviado, mas normalizado pouco tempo depois. Sexta-feira, 30 de julho, veja os destaques do jornal A Tribuna. 241 mil no estado podem sacar dinheiro do FGTS a partir de segunda. Na foto principal, máquina de goleadas. Especialistas tiram dúvidas sobre casos de síndrome após vacina. Preço do combustível faz 2.000 motoristas desistirem de trabalhar por aplicativo. O sinal para mulheres denunciarem agressões. E veja ainda na edição de hoje, vereador é preso por encomendar assassinato. Programação em hotéis para aproveitar o frio. E em AT2, quando o queijo faz a diferença. Mudando de assunto, você já ouviu falar do Dia C da Central? É um dia inteiro com vários produtos na promoção, mas são preços baixos de verdade, tá? Presta atenção que tem muita coisa boa. Biscoito Renata laminado, 360 gramas, apenas R$ 2,59. Salsicha resfriada Maná, R$ 6,98 quilo.
Multiuso Veja original, 500 ml, R$ 2,39. Feijão preto ou carioca norte, tipo 1 kg, R$ 4,99. Cebola, R$ 1,39 o quilo. Mamão Havaí, R$ 1,39 o quilo. Achou que tinha acabado? Tem mais oferta. É só escanear o QR Code que está aí na tela e conferir. Não se esquece que é só hoje, 30 de julho. Corra para a central mais próxima e aproveite. Tanta coisa gostosa e agora a gente vai falar também de mais uma coisa. Olha, um bolo quentinho é sempre uma boa pedida para o café, né? Tá vendo aí? Agora imagina esse bolo de laranja, fofinho, bem caseiro, com esse frio, Bruna. Que delícia, tá? Quem ensina essa receita pra gente é a Luciana, lá de Vila Velha. Ela largou o emprego de carteira assinada e decidiu trabalhar por conta própria, tá? Usou o gostinho da infância para ser o diferencial do negócio. Vamos ver. Hoje, nosso quadro Dica do Chefe vai conhecer a história da Luciana. Ela tem feito o maior sucesso com as vendas de bolos aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. E precisou se reinventar há cerca de 4 anos. Não é isso, Luciana? Sim, isso mesmo. Eu trabalhava fora, tinha uma outra profissão, nem gostava muito de cozinha. Mas aí, com meu filho pequeno, eu ia crescendo longe de mim, que eu trabalhava à noite, ficava muito cansada, não estava dando conta de ter que trabalhar à noite, cuidar do filho. Então, eu saí do emprego e pensei, o que faço agora? Lembrei da minha infância, dos bolos que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, e aí resolvi fazer esses bolos e comecei a oferecer aqui na rua, nos vizinhos, e daí deu certo e nós já estamos há 4 anos trabalhando com o nosso bolo caseiro. E nós vamos ensinar para vocês a fazer agora um bolo de laranja. Chega de conversa e vamos colocar a mão na massa, Luciana? Isso mesmo, vamos lá! Para essa receita, nós vamos precisar de 2 ovos com as gemas separadas das claras, meia xícara de óleo, 1 xícara de suco natural de laranja, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento e raspas de laranja. Acrescente no liquidificador o óleo, o açúcar e as gemas. Em seguida, adicione o suco natural de laranja. Agora é a vez da pitadinha de sal. Bata tudo por aproximadamente 2 minutos. Coloque tudo em um recipiente. Agora é a vez de acrescentar a farinha de trigo. Misture um pouco, é hora de ligar a batedeira. Bata os ingredientes por 2 minutos. Reserve a massa. Bata as claras em neve por 2 minutos. Claras em neve prontas, é hora de voltarmos a massa e acrescentarmos as raspas de laranja, as claras em neve e o fermento. É importante que a massa fique cremosa. Massa pronta, agora é só colocar na forma e o nosso bolo de laranja vai direto para o forno. E vamos assar em temperatura de 180 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Bolo pronto e lá vem a Luciana com ele quentinho. Mesa do café arrumada, é hora de experimentarmos essa delícia. Que essa já inaugurou bem a dica do chefe, hein? Ó, deu muita fome. Não teve nem um pedacinho pra gente, né? Não teve, Eu mas fico aí indignada. eu posso ser convidado para sua casa para você fazer e eu comer também, né? Quem sabe, né? É tão fácil de aprender. Por que eu não posso aprender a fazer? Gente, você pode encomendar esse bolo ou, se preferir, tem outros sabores também, tá? Ó, é só ligar ou mandar um WhatsApp para a Luciana. O telefone é o 99827-5210, 99827-5210. E eu aproveito, então, para te convidar para também ensinar uma receita para a gente aqui na Dica do Chefe, tá? Entre em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp. Bora arrasar aí mais nas vendas, gente. Ensina pra gente a fazer e arrasa nas vendas. Com certeza, 997-92-2530. Antes de encerrar... Eu já ia encerrando. A gente mostrou vários capixaba aqui falando do frio. Agora tem uma imagem, gente, que é icônica. Olha essa imagem aí. Põe na tela inteira. Dá pra identificar isso daí?
Gente, tinha um shopping ali por perto, eu acho que sumiu, né? Foi tomado pela avalanche. Virou uma montanha para esquiar. Pois a gente já é. tem como esquiar Tem aqui na até capital. um ônibus Transcol ali em cima, ó. Se você reparar bem, é aqui mesmo, Mas tá? ele congelou, ele tá congelado ali em cima. Suzy tá preparada para esse frio. Tá, com Preparadíssima. certeza. Vamos Se botar ela- para fazer um vivo dali. Se ela passar na terceira ponte, ela não passa frio. Ô, gente. Sextou? Vambora? Sextou, gelada, freezer. Freezer, Frozen, Terium terminando. Gente, beijo enorme. Bom fim de semana pra vocês e até segunda, né, Valeu. Gê? Com certeza, gente. Um beijo, um ótimo fim de semana. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau.